Inscritos no meu canal, eu sou Célio Batista com mais um vídeo para vocês. Não poderia deixar de gravar um vídeo para vocês agora no final de semana, tá? E quero desejar a todos um final de semana abençoado e um início de semana também abençoado a todos os inscritos, tá? Eu quero falar nesse vídeo, dar algumas pinceladas sobre genética, que o pessoal venha entender. Não é uma coisa difícil de entender genética de pássaros, tá? Vamos assim ser bem objetivo. Eu pego um curió, um curió que ele é muito famoso, ele é campeão brasileiro em questão de repetição e tal. Para que haja genética, tá? É preciso a formação de um casal, tá? Um casal. A genética de uma fêmea vai se juntar com a genética desse campeão brasileiro, vamos colocar assim, desse curió. E a partir dali vai sair uma mistura de uma genética. A fêmea, o curió, por ele repetir muito, ele pode passar a repetição para o filhote, é lógico, se ele tem genética, isso é uma coisa lógica, tá? E uma coisa, galera, que eu queria que o pessoal entendesse, que a genética, ela é uma coisa hereditária, tá? É um estudo que até hoje, não conseguiram chegar a um denominador comum. E também não vão chegar. Por quê? Por que não vão chegar a um denominador comum? Não tem como o Célio Batista chegar no YouTube e falar que entende de genética. Eu entendo, e esse pássaro tem genética, esse não. A genética funciona assim, funciona dessa forma. A genética é desse jeito. Não tem como fazer isso, galera. Não tem como. Tá? Se você conhecer alguém que faz isso, fala sobre genética e se mostra entendido em questão de genética, essa pessoa é uma pessoa ignorante, ela não sabe o que está falando, tá? Porque no ano de 1000, se eu não me engano, agora não me recordo, no ano de 1908, o biólogo William Bateson, acho que se eu não me engano é isso, William Bateson, no ano de 1908, ele mandou uma carta de estudo, estudando, biólogo, galera. Eu não estou falando de qualquer um youtubezinho, não. Eu estou falando de biólogo, de 1908. Mandou uma carta para o ADA, tá? A respeito de estudos sobre genética. Para ele se reunir e ver o que ele dizia sobre a genética. Então é um assunto que vem até hoje e não se fecha no denominador comum. Não tem como o Célio Batista falar para vocês que entendem de genética. Por quê? Porque eu vou pegar essa ave aqui, essa ave de origem desconhecida, tá? Essa coleira. Aqui está o carioca, para dar um exemplo melhor, o carioca. Eu vou pegar o carioca, tá? E vou fazer um acasalamento. Eu não conheço a genética dele, para mim é desconhecida. Por isso que não dá para fechar um denominador comum e chegar numa conclusão e dizer que eu sei sobre genética e vou falar sobre genética. Não, e vou falar outra verdade para vocês, uma coisa verdade para vocês. Aí eu quero conhecer a genética, eu vou estudar sobre o carioca. Agora eu preciso de uma fêmea, então eu vou acasalar o carioca com uma fêmea. Eu quero saber como que vai ser o procedimento, o histórico, a árvore genealógica vai partir do carioca. Daí eu vou escrever na minha árvore genealógica trinca-ferro, carioca, origem desconhecida, e a fêmea mimosa, vamos colocar assim, uma fêmea mimosa. E a partir dali eles vão ter a cruza, vai nascer o filhote. Nasceu 6 filhotes, né? Uma temporada. Vamos colocar assim que nasceram 6 filhotes. Filhote tal, filhote tal, filhote tal. Aí eu vou estudar se aquele filhote nasceu com o canto rápido. Ah, aquele filhote não nasceu com o canto rápido. Ah, então ele não tem genética? Tem. Ele pode ser um bom galador, ele pode ser um bom reprodutor, tá? Nasceu uma fêmea, ela pode ser uma boa babá. Ela pode cuidar de filhotes, como eu tinha uma fêmea de curió com uma genética apuradíssima. Eu tinha uma fêmea com uma genética apuradíssima para cuidar de filhotes. Quando uma fêmea abandonava o ninho, eu pegava os filhotinhos e colocava para aquela fêmea de curió, tá? O nome dela, se eu não me engano, agora eu não me recordo o nome dessa fêmea. Não me recordo. Então eu colocava os filhotes ali. Eu já cheguei a colocar 2 filhotes de sabiá laranjeira e ela se virava como louca para tratar desses filhotes. Até que um amigo foi lá e falou: sério, tira os filhotes e tenta alimentar, porque senão a fêmea vai morrer. Ela não vai aguentar tá alimentando 2 filhotes de sabiá laranjeira. A tua fêmea de curió vai morrer.
tá? Então, a genética era super apurada. Então, cada ave tem sua genética. E não tem como resumir e chegar num denominador comum. Isso que eu quero que o pessoal entenda. Porque a genética é algo que se estuda até hoje. Os cientistas estudam, estou falando de cientista e biólogo, galera. Não estou falando de qualquer canalzinho, youtubezinho que acha que entende de genética, não. Eu estou falando de biólogos e cientistas que estudam 24 horas, 24 por 48, estudando genética, biologia, estudos de, como é que se chama, hereditários, doenças hereditárias, muitas coisas que são passadas. Então não tem como Célio Batista dizer, eu bater no peito e dizer para vocês que entendo de genética. Não. A genética, ela é uma coisa, um assunto, até o Carioca cantou. A genética, ela é um fato isolado, tá? É um fato isolado, distinto. Quando se trata do assunto de genética, é um assunto distinto. O que é distinto? Separado. É um assunto delicado, é um assunto complexo. Tá? Para cada um é um assunto complexo. Não tem como um biólogo, se você for chegar diante de um biólogo para conversar sobre genética, ele vai falar, mas vamos tratar de qual animal? Olha só, se você for falar com um biólogo sobre genética, ele vai falar, vamos estudar qual animal? Você trouxe o animal? O que seria o teu animal? Um trinca-ferro, uma coleira, um curió? Não, eu tenho esse azulão aqui, o doutor biólogo Humberto Juarez, vamos colocar assim. Esse azulão, eu queria estudar sobre a genética dele. Ele vai falar, vamos precisar de uma fêmea, para nós poder chegar e estudar a origem do histórico familiar que vai nascer os filhotes, para a gente apurar e saber, ela tem, olha, a genética desse que você trouxe, esse pássaro, alguns filhotes, algumas fêmeas, dão muito para babá, ajudam muito como babá. Outros cantam demais, tá? Vai nascer filhotes que cantam demais por causa da genética desse que foi estudada, tá? É preciso ser estudada. Então, é possível sim um curió repetidor passar a repetição para um filhote, tá? Como às vezes não passar a repetição, tá? Mas passar outros talentos que de repente pode ser muito maiores do que se tratando de repetição. Muitos assuntos brilhantes, muitos dons brilhantes, como, enfim, do modo geral, tá? E outra coisa, galera, é de fato verdade, tá? Que criatórios renomeados, criatórios aí que falam sobre genética, realmente eles têm genética, tá? Isso é uma coisa que de fato a gente precisa assumir. São caros, os filhotes são caros, são. Dependendo, se você chegar num criatório renomeado, de renome, tá? Pessoas sérias que tem criatório, que você chegar dentro do criatório e falar, olha, eu quero você entrar dentro do criatório, Célio Batista entra dentro do criatório, tal. E eu falo com o proprietário do criatório, eu tenho um bom dinheiro aqui, tal, eu quero comprar um curió de uma genética apurada, tá? Uma genética muito apurada, forte, tá? Ele fala, ele vai me levar, tá? Olha, eu tenho esse casal aqui, eu tenho esses filhotes todos aqui que são filhos daquele curió lá, que tá lá no fundo cantando, tá vendo? São filhos dele. Tem criatório sério, galera, tem, tá? Tem criatório sério, que tratam certinho sobre genética e vão te vender certinho como funciona, tá? E aquele vai te passar a genética. Aí você quer mas eu vou falar, Célio Batista, eu quero um curió que repita, que tenha repetição. O dono do criatório falou, o pai dele repete muito. Já teve casos, o proprietário do criatório vai falar para o Célio Batista, já teve casos de sair filhote daquela matriz lá, com aquele casal que eu tenho, de dar um bom repetidor, tá? Já teve casos, daí eu vou perguntar para ele, a porcentagem foi alta de repetição e tal? Daí ele vai falar, não, foi baixa. Entendeu? Mas em casos de reprodução para filhote que saíram, que tiveram um encarte mais fácil, tá? Na questão do canto clássico, teve muitos casos, quase 80% dos filhotes nascidos daquela matriz, tá? Teve um encarte, uma facilidade, os filhotes tiveram uma facilidade de encarte muito fácil. Então as fêmeas
daquela matriz lá, as fêmeas dessa matriz, a genética dela puxa mais para uma facilidade de encarte, como também há uma possibilidade de nascer um filhote, como vai repetir como o da matriz. Então, o estudo de genética é um estudo complexo, galera, complexo. Não é um caso que como estou falando no vídeo inteiro, eu entendo de genética, eu sei, eu posso. Ninguém pode falar sobre genética. A genética se inicia a cada estudo de uma ave que você escolher para estudar, tá? A genética sempre ela tem um ponto final. Ela sempre tem uma conclusão. Vai ser um ponto final quando você pegar uma matriz, um casal, e você vai começar a trabalhar para conhecer a genética daquela ave. Chegando a um determinado ponto, que nasceu, já tem um histórico de reprodução muito grande, tá? Aí você já começa a conhecer a genética da sua matriz que você fez a reprodução. E ali você coloca um ponto e você entende. A genética ela é um assunto aberto e complexo, não tem como ninguém, como para fechar esse vídeo, biólogos, eu estou falando de biólogos, tá, galera? Biólogos, tá? Estudam 24/48 sobre genética e não tiram conclusões e não batem no peito, aparecer na internet ou em qualquer rede social e falar que entende de genética. Esse pássaro tem, esse não tem, aquele tem, esse não tem, uma genética não passa isso, uma genética não passa aquilo. Não tem como tirar essas conclusões, tá? Então eu deixo aí o nome para vocês pesquisarem, galera, tá? Desses que eu mencionei no vídeo aí, biólogos, tá? Não vá por assuntos aí, por comidas aí que às vezes são comida enlatada, comidas frias, que os youtubers preparam e dão para você se alimentar, e você se alimenta e não cai legal, e vocês acham que a comida é muito boa, mas não é, tá? A genética não tem como resumir. Eu sou Célio Batista. Se você gostou do meu vídeo, deixa o like, se inscreve no canal quem é novo, aciona o sininho da notificação. Tamo junto. Um bom final de semana a todos e um início de semana a todos abençoado também. Eu fico por aqui. Célio Batista.